Olá, estamos aqui com mais um vídeo no canal e a minha primeira pergunta é: você sabe o que é liberdade? Você luta pela sua liberdade? E você tem responsabilidade pelo peso dessa palavra? Dizem que a camisa da seleção tem um peso danado, não é mesmo? A camisa de ser cidadão, muito mais. E a camisa de lutar pelos seus direitos, então, nem se fala. A liberdade é tida como o principal e mais elementar direito. Opa, isso não está escrito em nenhum lugar, mas isso é falado, pensado e emitido pela voz popular. No entanto, a liberdade também é um jogo social complexo, onde a sua liberdade não pode afetar a liberdade alheia. É pela liberdade, e é o que torna tão elementar, que lutamos contra os governos absolutistas, que derrubamos reis, tiranos, ditaduras. É pela liberdade que acabamos com a escravidão. E em diferentes gerações e locais do mundo, povos se rebelaram pela igualdade. É pela liberdade que acabamos com o preconceito, que impedimos dia a dia que pessoas diferentes de nossos credos, de diferentes de nossos povos, de diferentes cores, possam viver e ter as mesmas possibilidades que a gente. É pela liberdade que podemos evitar a ignorância, que lutamos contra o radicalismo, que lutamos contra verdades absolutas. É pela liberdade que lutamos e derrubamos governos teocráticos, que acabamos com ortodoxias que impedem o povo de dizer o que quer, independente de religião. É pela liberdade que acabamos com o machismo, que trouxemos as mulheres para os nossos lados, para o nosso lado, que permitimos a luta e dia a dia de igualdades. No entanto, a liberdade tem seu peso. Historicamente, ela revolucionou. E de revolução em revolução, chegamos hoje ao que chamamos democracia. A liberdade é um princípio que já é debatido há muito tempo, mas que toma forma no liberalismo econômico. E quando a gente fala de liberalismo, a gente entende a noção do ser humano com a noção de capital e de individualidade. A noção de você poder ter o seu espaço, ter o seu negócio, ter o seu emprego e seus pertences. A liberdade permite que você não apenas decida a sua atividade econômica, mas também a sua atividade de ser e do que vai consumir. A liberdade trouxe diversidade, mas a liberdade exige justiça. Justiça para que todos possam se relacionar e ter ascensão. E essa justiça, ela é debatida por John Locke, que diz o seguinte: as leis estão aí para que a gente garanta a liberdade dos outros. A liberdade daqueles que não têm as mesmas possibilidades, muitas vezes. A liberdade daqueles que não são poderosos. A liberdade daqueles que são minorias. A liberdade tem um preço muito caro. Ela foi muito lutada, de diferentes massacres e massacres, de diferentes ditadores que foram derrubados. A liberdade não tem um preço, ela tem seus preços. Preços oriundos de pessoas que em um determinado momento decidiram sentar na parte da frente do ônibus, que decidiram que elas mereciam ter o mesmo tratamento que outros. Liberdade que fez com que diferentes escravos baixassem as ferramentas e lutassem para poder ser cidadão. A liberdade é o que sacrifica ao mesmo tempo a nossa liberdade. A liberdade online, a liberdade dos nossos perfis. É pelo direito de poder ter um perfil social que eu me privo de poder ter a minha individualidade muitas vezes. E assim vai. É um binômio, é um debate, uma dicotomia constante. O que eu faço para ter liberdade, a responsabilidade da liberdade sobre os meus ombros e como eu serei cobrado por essa liberdade. A liberdade das maiorias significa a morte das minorias. E o Tenway fala isso quando ele indica que se eu permito que uma grande maioria conquiste tudo o que ela quer, de maneira radical e imperial, eu faço com que uma minoria sofra as consequências. Mas enquanto entendermos que somos todos iguais e somos todos iguais, esse debate vai a fundo. E a gente entende
que essa luta não pode ser desigual. A igualdade e o princípio entende que as minorias, os negros hoje, os escravos ontem, as mulheres, os gays, possam ter condições de falar, se expressar, ocupar e estarem ativos aí no dia a dia. Então, a gente vê e a gente tem que se perguntar, qual que é o limite da liberdade? Existe uma liberdade positiva, uma liberdade negativa? Essa liberdade positiva, proposta pelo Isaías Berlin, é a seguinte, vamos tentar esclarecer. A gente tem uma liberdade positiva e uma liberdade negativa. Essa liberdade positiva é a liberdade em que eu faço o que eu quero dentro de uma responsabilização e dentro do direito do outro, que é contextualizado na literatura por diferentes episódios. A gente tem o John Milton na poesia, a gente tem o George Orwell nas distopias. George Orwell que tem uma frase excelente. A liberdade é falar e poder falar o que os outros, o que a maioria não quer ouvir. A liberdade é também estar no seu banheiro, ouvindo e cantando a música que você quer, mas permitir que o outro possa ouvir e cantar a música que ele quer também. Então, a gente tem esse princípio. E quando a gente pensa em liberdade negativa, é justamente quando a gente afeta a liberdade dos outros. Essa liberdade negativa, ela é confundida muitas vezes quando as pessoas entendem liberdade como destino. Liberdade não é destino. Liberdade é o direito de fazer suas escolhas e se responsabilizar por elas. Quando pensam que eu tenho tal direito, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero fazer o que eu estou predestinado, se entende também que o governo e as pessoas devem aceitar esse destino. E não é bem assim. Se afeta os outros, se atinge as liberdades dos outros e as igualdades, sua liberdade é, na verdade, uma tirania. Falar em tirania, eu lhe pergunto, como é que é a liberdade dos governos e a tirania? Como é que a gente deve lidar com isso? A liberdade dos governos, ela é realizada pelo povo. Ao meu ver, os governos não devem ser livres. Os governos devem ser constituídos em leis e constituição e devem ser entendidos e compreendidos pelo povo como uma importante condição para a existência da sociedade e da democracia, mas que o que impera lá é a vontade do povo. Então, quando a gente elege e coloca representantes, a gente tem que estar atento. Essas representações, muitas vezes, prometem o direito de muitos, o direito para a maioria, mas ao sacrificar as minorias, elas indicam e mostram que estamos indo para um momento de repressão terrível. Esse momento de repressão vem a partir das tiranias, porque quando ele compromete um grupo, é normal que no discurso fácil ele garanta não apenas o desprivilégio, mas também os assassinatos e oriundam-se daí as ditaduras. As ditaduras que impedem que os outros falem o que quer pela resposta de um bem-estar social. Os governos devem estar a dever e servir ao povo, a garantir as leis que permitem que todos tenham direitos e a privar os poderosos ou os tiranos que abusam da liberdade e por isso são cobrados por ela, pela população. Mas, Felipe, que preços são esses? Como é que a defesa da liberdade está relacionada com as guerras? Bom, vamos pensar um pouquinho. Lembram do George W. Bush? Lembra quando houve a queda do World Trade Center? Vocês lembram que começou a guerra contra o terror? E na guerra contra o terror, os Estados Unidos se colocou como defensor da liberdade? Vocês veem hoje os resultados disso? Muitas vezes, essa luta autêntica e importante usou de diferentes ferramentas tiranas. Tortura, destruição de patrimônios,
a agência dúbia que faz com que a gente veja a necessidade real econômica antes da necessidade política. As guerras imperaram. Houve a queda da Bastilha na França. E, no entanto, a gente tem os 100 anos de terror posteriormente, que são as dezenas e centenas de pessoas mortas pela guilhotina, que hoje se sabe que boa parte, ou a imensa maior parte, eram apenas por fazer frente e propor uma competição dupla por quem falaria e ordenaria essa democracia. Ou seja, usa-se dos poderes e da ideia de liberdade para impedir que os outros falem. Ah, Felipe, você aí tá indo contra, você é um cara que quer falar mal dos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos é muito importante. Mas como eu contei antes, a liberdade tem preço e tem muita gente que sofreu por ela. Se hoje podemos gozar dos nossos direitos, antes houve uma guerra. Pense na independência dos Estados Unidos, décadas de luta, uma luta enorme. Ainda assim, a promessa de se acabar com a escravidão foi, na promulgação, colocada como, ok, a gente aceita a escravidão por mais um século. E aí? Como é que é? Tem muita gente que sofreu para a gente ter liberdade. E a gente tem que saber usar a liberdade. Com isso a gente tem aí uma construção. Eu botei o John Milton, que é um poeta, o Stuart Mill, que é um pensador, o Immanuel Kant, que é outro pensador, e o George Orwell, que é pensador. Eu acho que são leituras basilares que fazem com que a gente possa entender não apenas o conceito de liberdade, mas a construção desse conceito, tanto no regime literário, né, na proposta do sentimento de liberdade. Então, o John Milton vai falar por que os poetas não estão falando de liberdade? Por que os poetas não usam a literatura para empoderar o povo? O Stuart Mill e o Immanuel Kant vão colocar a liberdade enquanto responsabilidade. Precisamos lutar pela nossa liberdade. A liberdade é o afinco do homem e o homem evolui conforme a liberdade. Immanuel Kant vai dizer assim: se eu tenho um homem livre e liberto, esse homem que goza das liberdades pode amadurecer o cérebro. E ao amadurecer o cérebro, nós teremos uma sociedade mais evoluída. A liberdade de pensamento, de crítica, de poder dizer e poder ouvir, a liberdade de poder ir e vir é o que promete a evolução do homem. O homem sem liberdade é um ser sem criatividade e retento às necessidades de uma tirania. Por fim, o Orwell, em suas maravilhosas distopias, ele coloca uma construção do poder da liberdade em você falar. Quando lhe impedem de falar, quando você tem medo de falar, você já não está tão livre assim. Volte a lutar pelo seu lugar. Ah, Felipe, ok. Eu sou um professor, eu sou um pai, eu quero trabalhar a liberdade com meus filhos. Exerça a liberdade desde hoje. Permita a liberdade de escolhas do seu filho, mas coloque a responsabilidade sobre os ombros dele. Diga, filho, qual é a escolha que você faz aqui? Você sabe que nessa escolha tem tal e tal consequência? Mostre que essa liberdade construída no dia a dia no ambiente escolar, deles poderem escolher determinado conteúdo, deles escolherem uma brincadeira ao invés de uma leitura, compromete também qual vai ser o final do ano deles. Claro, com responsabilidade, com recorte, com imposição pedagógica também. Mas a democracia se faz todos os dias, recebendo o poder de escolha e entendendo que nós, a partir do momento que escolhemos, temos que lidar com elas. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo tenha sido uma construção bacana. Coloquem as críticas, tem uma caixa de comentário e lembrem-se, vocês podem dar sugestão de temas. Ok, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.